São 8h08 da manhã, muito bem-vindo. Se você está chegando agora, obrigada pela companhia. Se você chegou cedinho, nós estamos aqui desde as 6h30 da manhã, te deixando por dentro de tudo que importa para você começar bem a sua semana. Hora da gente pavimentar o que vem por aí na segunda-feira, o que vai ser notícia para você hoje. É isso aí. E a gente vai falar sobre a segunda semana de campanha. Vamos repercutir a primeira, entender se já dá para, a partir dali, compreender quais são os rumos que nós vamos tomar até o dia 2 de outubro. Faltam 40 dias para o primeiro turno, uma semana muito importante. A gente convidou o cientista político Rafael Cortez para conversar com a gente, mais uma vez aqui na programação da CNN Brasil. Cadê o Rafael? Vai pintar aqui para a gente conversar com ele? Aí apareceu o Rafael. Vamos ajustando o Rafael mais para perto de mim aqui. Agora sim, tá certinho a imagem do Rafael. Tudo bem, Rafael? Muito obrigado pela atenção aqui com a CNN Brasil. Bom dia, viu? Bom dia, Rafael, Stephanie. Prazer estar conversando mais uma vez com vocês sobre um momento tão importante, né, da democracia brasileira, momento eleitoral. Sem dúvida. Certamente. A gente está a 40 dias do primeiro turno, hoje exatamente 40 dias, professor, e num momento bastante importante, né? Vão começar as sabatinas dos candidatos no jornal de televisão mais visto do país, o Jornal Nacional. Na sexta-feira, o horário eleitoral de rádio e televisão. E no domingo, o primeiro debate entre os candidatos, com a confirmação da ida do ex-presidente Lula e a esperada ida do presidente Jair Bolsonaro. É uma semana, portanto, de exposição total dos candidatos no maior veículo de comunicação do país ainda, que é a televisão. Como é que o senhor avalia esse momento, esse passo que nós vamos dar a partir de hoje? Eu acho que parece que a gente está entrando agora na fase em que os candidatos vão ter oportunidade de uma maior exposição, né? As suas mensagens eleitorais vão começar a circular de forma cada vez mais intensa, com o eleitorado cada vez mais preocupado em absorver essa mensagem. Então, a gente está entrando nessa fase de persuasão, né, que os partidos e candidatos tentam convencer, entre aspas, o eleitor a mudar de ideia, quem já está definido, e aquele conjunto de eleitores indefinidos formar uma oposição. Com a particularidade de 2022, pelo menos à luz da eleição presidencial, o que está em jogo é uma disputa entre dois protagonistas, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, que já tem um nome muito consolidado, uma imagem muito consolidada. Então vai ser bastante desafiador, seja para os próprios candidatos trazerem um elemento novo, seja para aqueles concorrentes trazerem alguma novidade que faça mudar de ideia, daí que a polarização deve permanecer bastante consolidada, pelo menos na minha leitura. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Meu bom dia também para o senhor. É claro que a gente está falando da eleição, da televisão, que ainda é o principal veículo de comunicação do país, mas não dá para ignorar também o crescimento, a presença cada vez mais forte da internet, né? O que a gente pode esperar nessa campanha das estratégias de cross-mídia, né? De cruzamento de mídias entre televisão e as redes sociais desses candidatos? Olha, Stephanie, acho que você foi no ponto, né? Porque acho que não vale a pena a gente fazer uma análise assim, olha, quem tem mais impacto, se é a TV, se são as mídias sociais, na verdade são complementares, né? Então, a televisão, o horário eleitoral, ele, por exemplo, cria material para ser produzido, para ser especulado, para ser repercutido nas redes sociais. Tem uma certa associação de forças e, sobretudo agora, dado o peso das redes sociais, os candidatos vão ter que ter muito mais cuidado com as peças publicitárias, com seus discursos, porque de alguma maneira agora tudo fica permanente, né? No mundo, entre aspas, antigo, né? Uma capa de jornal, no dia seguinte já não valia tanta coisa. Agora, com peças digitalizadas, essa informação vai circulando. E mesmo quando a gente olha do ponto de vista do combate às chamadas fake news, é muito difícil, por mais que a Justiça Eleitoral tente fazer algum controle desse material, é ainda bastante complicado, de tal sorte que essas duas estratégias, convencional e rede social, vão acabar caminhando juntas, propiciando para os candidatos uma oportunidade de alterar um pouco o cenário presente nas principais pesquisas até esse momento. Professor,
a primeira semana foi em boa parte dedicada à discussão pública sobre o voto religioso, o voto dos evangélicos, disseminação de notícias falsas para atingir esse eleitorado, o PT tentando responder com redes sociais específicas para conversar com evangélicas e evangélicos, e o Datafolha mostrou que o presidente Bolsonaro aumentou bastante a diferença em relação ao ex-presidente Lula dentro desse eleitorado evangélico, né? O senhor imagina que essa vai ser uma discussão permanente até o 2 de outubro? Permanente, certamente. Não me parece que vai ser o protagonista, né? Acho que o voto econômico, as questões de política social, de transferência de renda, de inflação, de emprego, são sempre os protagonistas, enfim, o principal elemento de um debate presidencial, especialmente diante dessa conjuntura mais recente no país, né? Uma conjuntura que vem de pandemia, a economia ainda com dificuldade de gerar uma sensação de maior segurança no eleitorado. Então, acho que isso está dado. Agora, novamente, uma das particularidades dessa atual conjuntura é a emergência de uma agenda não econômica muito importante para a gente entender o comportamento eleitoral, que a gente costuma chamar de agenda de valores. Isso deve ser quase que um dado da realidade na eleição, porque ela faz parte, nessa estratégia dos valores, desse debate, de uma escolha maior da candidatura, especialmente a reeleição, né, a candidatura do presidente Bolsonaro, de fazer um desgaste na esquerda. Então, está lá no caldeirão dessas estratégias para aumentar a rejeição do ex-presidente Lula, a agenda de valores tem um protagonismo, e não é por acaso que as pesquisas já estão mostrando o resultado desse esforço que a candidatura de reeleição fez em torno do tema. Então, me parece que vai estar junto ao longo de todo o processo, esse debate, vamos chamar, de valores. Nós continuamos aqui com o cientista político Rafael Cortes. Agora, a Basília Rodrigues, lá de Brasília, tem uma pergunta para fazer para o senhor também. Oi, senhor Rafael, tudo bem? Bom dia, obrigada pela entrevista. Qual papel o senhor acha que o voto útil vai ter nas eleições deste ano? E o que o senhor acha desse instrumento do voto útil, em que a pessoa deixa de votar em quem quer para votar em quem não quer, às vezes nem gosta, para poder tirar outro candidato do páreo? Bom dia, Basília. Obrigado pela pergunta. Vai ser potencialmente fundamental para o entendimento de como é que vai se desdobrar esse quadro eleitoral. Uma boa parte da discussão entre primeiro ou segundo turno, se existe a possibilidade já de vitória do ex-presidente Lula por conta das pesquisas em primeiro turno, isso tem a ver basicamente com a pergunta que você me fez, né? Vai ter ou não voto útil? Me parece que a tendência é que esse voto útil, se manifestar, aparecendo bem às vésperas da eleição, onde vai ficar claro o que está em jogo, o voto do primeiro turno, e aí, eventualmente, esse eleitor que tem uma rejeição ao governo possa fazer esse movimento para dar apoio ao ex-presidente Lula. Algo parecido aconteceu lá atrás, em 2018, só que na direção contrária. Em 2018, rejeição ao petismo muito elevada. Se a gente notar, nos últimos dias antes do primeiro turno, o presidente Bolsonaro tem um apoio ainda maior do que as pesquisas estavam mostrando. Não foi o suficiente, mas esse movimento de uma espécie de voto útil aconteceu já em 2018. Mas, sobretudo porque Lula e Bolsonaro já são tão consolidados que acho que dificilmente eles vão ter alguma capacidade de trazer algo novo para esse eleitor. Por isso que eu acho que, muito embora possa existir, eu ainda tenho alguma dúvida se vai ser o suficiente para já levar o ex-presidente Lula na vitória em primeiro turno. Quando você me pergunta se é bom ou não, como é que se posicionar em relação ao voto útil, a minha leitura é que isso faz parte do jogo. Faz sentido para o eleitor, a escolha eleitoral não é só um apoio a um determinado candidato num vácuo, né? Independente de quem é o rival, quem está disputando aquela eleição. De tal sorte que acho que é uma estratégia para o eleitor se sentir mais presente e afetar o resultado eleitoral. Então eu vejo como algo normal do jogo democrático.
Professor, e justamente falando desses dois polos, né, já que a gente tem essa eleição tão polarizada, Lula e Bolsonaro, nós tivemos em 2018 uma eleição completamente atípica, né, muito por conta também daquele atentado sofrido pelo presidente Jair Bolsonaro, a não presença dele nos debates televisivos, que são uma oportunidade muito importante para o eleitor ver, né, como é que ele performa diante das câmeras, diante de outros candidatos que estão ali dialogando. O que a gente pode projetar para o início dessa etapa que teremos essa semana, voltando para o tema aqui da nossa entrevista? Primeiro, uma campanha, de fato, né? 2018, como você bem apontou, uma série de particularidades fizeram com que o debate lá atrás fosse quase um não debate em nível presidencial, algo que para 22 a gente é uma tendência muito diferente. E me parece que um dos efeitos dessa maior oportunidade de confrontos entre os candidatos é um aumento de radicalização do discurso. Tá? É uma estratégia ainda de desgaste, né? A gente deve ter uma campanha em que os dois protagonistas são nomes também que têm patamar de rejeição razoavelmente elevado, de tal sorte que a tendência é que se mantenha uma eleição bastante acirrada, com polarizações muito expressas, seja no campo econômico, seja na agenda de valores. Né? A agenda de valores, quando é presente na eleição presidencial, traz uma certa polarização adicional, que trata-se de valores, de escolhas que as pessoas fazem. Então, é um debate muito próximo na vida do eleitor. Isso, naturalmente, aumenta a repercussão. Como a gente estava conversando anteriormente, as redes sociais ajudam a dar volume no que for no conteúdo de uma entrevista, no conteúdo de um debate, de tal sorte que acho que a gente vai ter de novo uma eleição muito acirrada, um pouco diferente de 18, que foi quase um não debate, pelo menos no primeiro turno. Professor, a gente conversou com o cientista político Rafael Cortez aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Boa semana para o senhor e até a próxima, professor. Eu que agradeço ao diálogo de vocês, fico à disposição. Um bom dia a todos.